povo de Deus, como é que vocês estão? Gente, o vídeo de hoje é super especial, super importante, um tanto polêmico também. E eu tô aqui pra falar exclusivamente, especificamente e indispensavelmente com você, que é um menino, que é um rapaz que tá aí procurando uma varoa de Deus, uma varoa abençoada. Mas o vídeo de hoje não é sobre características de uma varoa abençoada, mas são características de uma mulher a qual você deve, fugir, meu filho. Se você é um homem de Deus, um homem centrado, um homem segundo o coração do Pai mesmo, se você tem guardado o teu coração no coração do Senhor e você tem feito as coisas corretas perante o Senhor, então, vou te falar tipos de moças a qual, infelizmente, você deve fugir e entregar para Jesus e deixar que ele faça uma obra na vida desta criatura. E agora, eu sei que tá cheio de meninas aqui assistindo esse vídeo. Oi, amigas, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, não adianta eu expulsar vocês daqui, não é mesmo, meninas? Porque mesmo se eu dissesse assim, mulherada, agora, aqui é vídeo só pra menino, não ia adiantar de nada, sabe por quê? Porque vocês iam continuar assistindo o que eu sei, tá? Eu sei que isso iria acontecer, por isso que eu não vou te expulsar daqui. Quer assistir, assista, tá bom? É até bom que você assista, porque se você tiver alguma amiga que é assim, ouça em nome de Jesus, tá repreendido. Se você for uma menina desse tipo aqui, então já vai se consertar, minha filha, tá bom? Bora pro vídeo. O primeiro tipo de mulher que eu diria que você deve fugir é o tipo de mulher vulgar, indecente no falar e no vestir. Meninos, tomem muito cuidado com esse tipo de menina, com a vulgaridade no falar e no vestir. A Bíblia deixa muito bem claro em Provérbios 31:30, onde fala sobre a mulher virtuosa e diz assim: a beleza, ela é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, aí sim, ela é elogiada. Isso não significa que a menina não tenha que se cuidar. Não, longe disso, precisa se cuidar, precisa se valorizar, precisa, se cuidar na questão da beleza, do exterior, é óbvio que precisa. Porém, existem meninas que elas são, como a minha avó dizia, carroça vazia. É tipo assim, já viu uma carroça vazia passando numa estrada? Se a carroça tá vazia e ela passar, ela vai fazer muito barulho. E a pessoa vai olhar e, uma carroça vazia tá passando. Agora, se for uma carroça cheia de coisas passando na rua, ela vai passar e as pessoas nem vão perceber. Porque quando está cheia, ela não faz barulho. Bom, levando para o lado de relacionamento, a mesma coisa acontece com o caráter de uma mulher, a qual ela é vulgar, indiscreta e indecente no vestir e no falar. Quanto mais vazia a menina é, mais ela tenta mostrar exteriormente alguma coisa para compensar o vazio que ela sente. E isso é um tanto complicado, porque assim, indecência no vestir e no falar é algo que não está de acordo com a vontade de Deus para essa menina. Em 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz assim: da mesma forma que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Menino, o que eu falo pra você, a beleza da mulher está na forma como ela cobre o seu corpo, na forma como ela se preserva, na forma como ela compreende que ela deve manter a sua pureza no vestir, no falar, no ser, nas suas atitudes, no seu caráter, nas suas escolhas. E assim, a curva mais bonita e mais chamativa do corpo de uma menina cristã não deve ser as curvas do seu corpo, mas deve ser a curva do seu sorriso, porque essa questão de tratar com indecência no vestir e no falar é algo bem complicado. E o último versículo, 1 Pedro 3, 3 e 4, que diz assim: a beleza de vocês não deve estar focada no exterior. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, do qual é de grande valor para Deus. A menina precisa ter um espírito dócil, tranquilo, feminina, precisa compreender que Deus é acima de tudo na vida dela, porque a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada, e ela precisa se vestir modestamente com decência e discrição. Um outro tipo de mulher que você deve fugir, meu querido, é o tipo de mulher atirada, que não respeita, não espera e não te incentiva e ajuda na santidade.
Algum tempo atrás, realmente, os meninos eram bem complicados, né? E não deixam de ser, obviamente. Mas hoje em dia, eu acho que não existe mais quem tá mais e quem tá menos. Porque, meus amigos, o tanto de menina que a gente encontra por aí atirada, vulgar, indiscreta, sabe? Não ajudando em nada a santidade dos meninos. Querendo, sabe, avançar o sinal vermelho. E às vezes é o menino que tenta barrar e, minha filha, vamos ter consciência. Tá muito difícil. Tanta menina atirada que a gente vê hoje em dia. Isso é tão feio. Dá até pra se entender quando são meninas descrentes, meninas que não têm o temor a Deus, meninas que não compreendem que são templo do Espírito Santo, que foram compradas por alto preço, meninas que não são filhas do Rei do Universo. Ok? Dá pra se entender. Agora, a menina que se diz cristã, menina que tá na igreja, menina que ouve um monte de sermão, menina que tá no meio de jovens cristãos, menina que tem Bíblia dentro de casa, menina que tá ouvindo sobre a palavra de Deus pelo menos uma vez por semana, ela agir dessa forma, meu querido, isso é um grave erro de caráter, é uma falha muito grande nas atitudes dela e isso não convém a uma menina cristã. Por isso que eu te digo, uma moça atirada, que não respeita, que não espera, que quer ficar com você, que quer, sabe, ultrapassar o sinal com você, que você percebe que ela parece assim que tem fogo a menina, que ela não te incentiva na santidade, meu querido, tome muito cuidado com isso, eu diria pra você, fuja. E aqui em Efésios 5, 3 e 4 deixa muito bem claro um princípio muito importante, e preste muita atenção, e diz assim: vocês fazem parte do povo de Deus, portanto qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência, lembra o primeiro tópico que a gente falou? Então, indecência, cobiça não deve nem mesmo ser assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, porque isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Gálatas 5,19 também diz assim: ora, as obras da carne são manifestadas por imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Sabe o que é libertinagem? Libertinagem é quando a pessoa acha que não existe freio pra nada em relação a ir às últimas consequências para ter prazer. É tipo isso. E existem muitas meninas que são dessa forma. Nem conhecem um menino, nunca conversou, não tem uma amizade de verdade, ou até tem às vezes, mas são meninas atiradas. Sabe, que fazem situações para poder beijar o menino, para poder ficar com o menino, para poder fazer até que ponto que ele aguenta. Meninos, misericórdia. E aí Romanos 14, 13 diz assim: façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Se essa menina tá sendo pedra de tropeço na tua vida, se ela tá sendo um obstáculo para você não estar mais perto de Deus do que deveria, tome muito cuidado, porque a menina de Deus de verdade, ela vai te ajudar na santidade, ela vai esperar o tempo que for necessário, ela vai compreender que ela precisa ser encontrada, que ela é uma joia rara, que ela é uma preciosidade aos olhos do Senhor, que ela é filha do rei e que ela precisa manter a sua pureza em todos os sentidos, compreende? Então, se ela tá sendo uma pedra de tropeço para tua vida com Deus, olha, eu diria para você, a tua salvação é extremamente, infinitamente mais importante do que qualquer tipo de relacionamento, sabe? O sacrifício de Cristo, ele é muito mais importante do que qualquer tipo de menina ou de namoro ou de casamento que você venha ter. Então, entre Jesus, entre a salvação, entre a fé, entre a pureza e ficar com uma menina que você percebe que não tá te incentivando e não está, parece, caminhando pro mesmo céu que você, é melhor ficar sozinho. Um outro tipo de menina que eu diria pra você fugir é o tipo de crente descrente. É aquela que está corpo presente e a mente ausente na igreja, sabe? Ela se diz cristã, mas ela tem atitudes e vive como se Jesus não existisse. É o tipo de cristão ateu. Fala que ama Deus, diz que ele existe, mas vive como se Jesus não fosse real. Tem um versículo em Provérbios 31 também, onde fala sobre a mulher virtuosa, que diz assim: a mulher virtuosa, ela se reveste de força e de dignidade. Sabe o que é dignidade? É um atributo importantíssimo no caráter de qualquer pessoa. E ela sorri diante do futuro. Isso já me dá uma visão de uma moça que ela sabe o que quer da vida.
Quem sorri diante do futuro não é porque o presente tá tudo perfeito, mas é porque ela olha pro futuro com esperança, com foco, com objetivo, com planos e sonhos, sabendo que o céu dela não é aqui, que o lar dela não é aqui, que ela vai um dia morar com o Senhor. Enquanto ela não vê a face do Senhor voltando em grande glória para nos buscar, ela sorri diante do seu futuro terreno também, porque ela sabe o que ela quer, ela tem objetivos, ela estuda para isso, ela é uma pessoa batalhadora, ela não fica sentada esperando que as coisas caem do céu, ela não depende totalmente das pessoas, mas ela vai à luta, sabe? É uma pessoa determinada, uma pessoa guerreira. Então, cuidado com o tipo de crente descrente, que às vezes fala que ama a Deus, mas não tem atitude de uma pessoa realmente que se reveste de força e dignidade e sorri diante do futuro. Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Se essa menina não consagra todos os seus planos ao Senhor, tome cuidado, porque aí os planos dela não vão ser bem-sucedidos. Porque é diferente uma pessoa descrente que não tem o temor a Deus. Ela apenas existe, mas nós vivemos. E uma menina que se diz cristã, ela precisa compreender que o Senhor é a base de tudo na vida dela. E se ela não tem ao Senhor amando em primeiro lugar, é complicado, sabe? Como que essa moça realmente vai caminhar no mesmo caminho que você, rumo ao céu, sabe? É muito difícil se relacionar com uma pessoa que não tá na mesma vibe de verdade com você. Então, é a frase que eu falei, melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E 1 João 2,14 é um versículo excepcional, que eu acho incrível. E tem tudo a ver com o que a gente está falando agora sobre crente e descrente. Diz assim: jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Vocês são fortes. Tá, mas de onde vem essa força? E ele diz assim: é porque a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Primeira coisa, o Senhor, ele considera um jovem forte. Um jovem só é forte se a palavra de Deus permanece nele. E quando a palavra de Deus permanece nesse jovem, ele é forte e, consequentemente, ele o quê? Vence o maligno. Meu querido jovem, se você vê que essa menina, ela não permanece com a palavra de Deus, ela não vive a palavra de Deus, ela não tem a palavra de Deus como base, regra de fé e vida e prática dela, tome cuidado, porque essa jovem é fraca. E sendo fraca, ela não consegue fazer o quê? Vencer o maligno. Por isso que quando nós estamos meio assim, moles, longe de Deus, é o momento onde a gente mais faz burrada nessa vida, onde a gente mais quebra a cara. Por isso, lembre-se disso, meu jovem. Se essa menina não coloca a palavra de Deus permanecendo de fato enraizado no seu coração, essa jovem é fraca, como diz o versículo, e consequentemente ela não consegue vencer o maligno, porque o jovem só é forte se a palavra de Deus permanece nele, porque assim ele vence o inimigo. E o último versículo, Mateus 6,33, que é tão conhecido: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Se essa menina faz de fato Jesus como o melhor amigo dela, se quando ela vai tomar uma decisão ela consulta a vontade do Senhor e ela não é movida pelo seu próprio entendimento, então pode ter certeza que o Senhor vai encaminhar a vida dela, vai ajudar ela a tomar as melhores decisões, e as demais coisas necessárias serão acrescentadas no momento certo. Então, meu querido, crente, descrente, tome cuidado. Como esse vídeo ficou super completo e comprido, eu vou postar a parte 2 amanhã, tá bom? E vou deixar aqui na descrição do vídeo assim que eu postar. Belezinha? Até lá!